Olá, seja muito bem-vindo. Você está no programa Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes e o nosso tema hoje é marco regulatório da organização da sociedade civil. Como é que o poder público, as entidades e a gente também, população, pode converter em resultados os esforços da sociedade civil, principalmente agora em tempos de pandemia. Eu vou conversar com o Silvio Gabriel Serrano Nunes, que já está aqui com a gente. O Silvio é professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Silvio. Boa tarde, muito obrigado. Muito prazer em tê-lo novamente. Também com a gente o professor Luiz Eduardo Patrone Regules, é professor de Direito. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado pelo convite, Jeremias. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa mesa. Vamos falar também com o Oscar Moreira. O Oscar é consultor em políticas públicas sociais, já está apresentado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez por estar com vocês aqui, Jeremias. Eu vou começar com o professor Regules, entendendo primeiro, professor, marco regulatório da organização da sociedade civil. Vocês fizeram um debate muito interessante no Instituto do Legislativo Paulista, que eu acompanhei um pouco, mas antes eu gostaria de esclarecer para a população o que é a organização da sociedade civil, porque a gente ouve falar em OS, né? A gente sabe, por exemplo, São Paulo, temos grandes hospitais que são administrados por OS, né? Nós temos as OCIPs e temos as OSC, ou OSC, né? Dá para a gente, introdutoriamente, entender um pouquinho, rapidamente, o que é cada uma? Lógico, Jeremias. É um prazer e acho que é muito boa a sua pergunta. Nós temos que pensar o seguinte, o terceiro setor, na verdade, é um mosaico de organizações, né? Ele é plural, tem várias conformações, nós temos aí organizações que atuam em diversas áreas, na área da assistência social, meio ambiente, saúde, educação, e é importante salientar que dentro desse mosaico, né, dentro dessa pluralidade de organizações, quando a gente utiliza essas siglas, a gente tem que entender um pouquinho o seguinte, que toda organização do terceiro setor é uma organização que é sem fins econômicos, né? Alguns chamam sem fins lucrativos, né? Portanto, são organizações que, pelo Código Civil, elas serão ou associações civis, tá? Sem fins econômicos, ou fundações privadas, né? E as fundações também, elas não têm fins econômicos. Então, do Código Civil, nós temos essas duas figuras. O que vai acontecer? Quando a organização do terceiro setor, ela nasce, vamos dizer assim, ela é registrada no cartório, ela será ou uma associação civil ou uma fundação, como eu estou dizendo. Mas no futuro, ela pode vir a se qualificar como o quê? Como, por exemplo, uma OS. Tá? O OS é uma tipologia, mas antes de ser OS, é bom lembrar, ela vai ser ou uma fundação ou uma associação civil. Tá? Quando a gente fala OSC, né, tá? Isso é importante para a gente ver o nascimento, né? Porque, veja bem, OSC, OCIP, são todos títulos jurídicos. Eu primeiro tenho que ser uma fundação ou uma associação civil, para depois, se eu quiser, e se o Estado conceder dentro da lei, receber uma titulação. Agora, OSC, o que é OSC? OSC é uma figura de linguagem que está hoje albergada no jargão, nos debates do terceiro setor, que é Organização da Sociedade Civil. O que é isso? Acabam sendo todas as organizações, enfim, as OCIPs, as associações como um todo, aquelas as fundações que atuam na área da educação e tudo mais. Então, nós temos as próprias associações, entendo que as próprias associações comunitárias, né, que atuam nos bairros, enfim. Então, essa ideia é fundamental. Muito bem. Oscar, eu entrei aqui para a gente dar um pouco de concretude aqui à nossa conversa, né, no site da própria Prefeitura de São Paulo. Eu sei que, não sei se você está em Manaus agora, né, mas depois você conta para a gente. E aí eu vi lá, né, organizações da sociedade civil. Tem lá, por exemplo, na capital paulista, nós temos 354 organizações, 1.243 convênios que atendem, capacidade de atendimento de 215 mil pessoas, com valor de repasse mensal de R$ 81 milhões e 881. E aí, depois, se você entrar no site, você vai ver lá quais são essas organizações. Tem uma série lá que você pode ver de entidades educativas, enfim. Mas explica para a gente, o Oscar, você que trabalha diretamente com isso,
me parece que uma das referências é que o professor já colocou, que é a qualificação, né? Por exemplo, se eu sou uma OS, que eu vou administrar um Oswaldo Cruz, que é um grande hospital aqui em São Paulo, eu preciso ser qualificado. Quando eu trato, por exemplo, aqui eu estou numa OSC Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, aí eu não preciso de qualificação? Isso é uma diferenciação ou não? Explica para a gente. Eu não sei se o Oscar está com retorno difícil. Está me ouvindo? Tá bom, tudo bem. Mas daqui a pouquinho ele explica para a gente. Ô, Silvio, eu queria que você complementasse como um pouquinho. O professor bem colocou, com muita maestria, Geri, o que a gente considera... Eu sempre gosto de fazer uma metáfora. Estou te ouvindo. Me ouve bem? Não... Vocês ouvem o Oscar? Vamos ver se a gente... O professor está ouvindo o Oscar? Não. Nesse momento, não. Tá bom. Então, o Oscar volta daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente reconecta ele novamente. Mas a gente vai, então, com o Silvio. Ô, Silvio, eu entendi o que o professor disse e eu queria que a gente comentasse um pouquinho em relação à Constituição, né? Porque tudo isso que a gente está falando dessas organizações, a Constituição é que dá os parâmetros. A gente vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre a lei específica, né? Mas fala um pouquinho constitucionalmente qual é o papel que o Estado atribui a essas entidades do terceiro setor. Bom, preliminarmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer também o LP, porque essa discussão surgiu no evento que fizemos com o LP, juntamente com o professor Regules, também o professor Vitor Marques, a professora Ana Luísa Pinto. Agradecer a todos lá do LP, agradecer a vocês aí da TV Alesp. Enfim, a Constituição ela traz, acho que, um novo marco para a cidadania, um novo marco também para que justamente essa participação e esse engajamento. É claro que o professor Regules explicou tão bem, enfim, naquele evento, acho que com muita maestria, essa questão de nós termos, né, um espaço que é propriamente do Estado atuar, mas um espaço também que a sociedade ela pode colaborar e ela deve colaborar, que inclusive, dentro da lógica das reformas administrativas que tivemos, né, operar até com uma maior eficiência, por uma expertise, por uma tradição, e, na verdade, em termos fáticos, né, essas colaborações elas já são mais antigas até, enfim, do que o marco, mas o marco ele traz, acho que, um aspecto mais de uma profissionalização, de um aspecto de uma eficiência e de um aspecto também de transparência, né? E focar sempre no resultado, enfim. Professor, a última palavra aí do Silvio foi resultado, né? Como é que o senhor tem visto a legislação, né? Especificamente a Lei 13.019 ou 13.119, eu já vou confirmar. 13.019, né? Me parece que de 2014. Então, ela é nova. Como é que o senhor tem visto a evolução dessa lei em relação aos resultados? É o que o setor público cobra especificamente e os resultados que ela tem trazido. Muito bem, Jeremias. A Lei 13.019, né, ela traz como um dos seus princípios, suas diretrizes, a ideia justamente de controle de resultados, controle de metas, né? Então, nesse sentido, em outros pontos aí que nós podemos debater, a lei ela é avançada na ideia de que é importante que o Estado, que o poder público, quando vai celebrar uma parceria com uma organização, eles já estabeleçam mutuamente, de maneira cooperativa, como uma relação de cooperação, né, entre dois partícipes, que estabeleçam metas, resultados claros. Então, há um dever de planejamento primeiro. Às vezes, quando se celebra uma parceria e essas metas e resultados não estão bem calibrados, problemas poderão ser detectados lá na frente, na execução e na prestação de contas. Mas eu vejo um sentido muito positivo. Acredito que a administração pública está buscando cada vez mais se adaptar. Acho que as cortes de contas também. Agora, nós ainda temos, Jeremias, professor Silvio, nós temos ainda uma situação que é um pouco, eu diria que é um pouco anômala, que as leis, às vezes nós temos uma lei nova que traz novos paradigmas, mas determinados setores da administração pública, de órgãos de controle, continuam rodando, ou continuam pensando ainda com paradigma clássico ou anterior, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em controle de e-mails, né, essa preocupação, óbvio que tem que haver um olhar sobre a regularidade das contas no seu sentido amplo, mas esse olhar tão focado, às vezes, na questão de ordem financeira, nas notas fiscais,
foi justamente o que acabou superando o antigo modelo de convênios e chamou a Lei 13.019 para uma nova responsabilidade de parte a parte. Se a parceria está bem calibrada, se os custos estão definidos dentro de um patamar de mercado e as metas estão sendo atingidas, é tudo que a administração pública, as organizações e tudo que a cidadania quer. Isso é fundamental. Então, eu acho que nós ainda temos que avançar, na verdade, nas metodologias, avançar nesse novo paradigma. Mas eu tendo a ser otimista e acreditar que essa lei ela vai ter que, cada vez mais, ser incorporada por todos os atores, né? Uhum. Professor, ainda nessa questão dos resultados, o que o senhor acha que o futuro nos espera, seja em relação à tecnologia ou seja em relação à metodologia, como o senhor colocou? É difícil realmente você aferir se tal entidade está entregando X número de cestas básicas, se está promovendo cursos para tantos alunos, né? O poder público fiscalizar, embora a gente, como o senhor colocou, tem que ter um olhar assim de não de um Estado de conceder e fiscalizar o tempo todo, mas de, na medida do possível, ampliar essa autonomia. O senhor acha que a tecnologia vai nos ajudar em relação a isso, ou é uma questão de normatização e das leis? Eu só vou esclarecer aqui para o nosso telespectador que nós temos com um probleminha de conexão, o Oscar conseguiu se reconectar e a gente continua aqui nossa conversa só para nos atualizar. Mas eu devolvo, então, a palavra ao professor. Só um adendo rapidinho, professor. Por que eu pergunto isso? Eu tenho conversado, por exemplo, com secretários de educação e eu digo a eles, olha, nesse momento de pandemia, que sistema que vocês usam de plataforma? Eles falam, cada um usa. Aqui a gente só usa WhatsApp, usa Facebook, a gente usa Google. Eu falei, não tem como unificar isso e fazer uma coisa, né? E um secretário mais uniforme, um secretário me falou assim, olha, Jeremias, esse é um sonho de muito administrador, mas eu já passei por mais de uma prefeitura e cada prefeitura é um sistema contábil, é um sistema para a educação. Então, assim, a minha pergunta é nesse sentido. Nós vamos evoluir no sentido de ter normas mais simples, mais claras para essas organizações, e a tecnologia também no futuro poderá nos ajudar para que haja menos burocracia, enfim. Com certeza, Jeremias. Nós temos que pensar em duas coisas. A Lei 13.019, ela estabelece que o poder público tem que realizar manuais de prestação de contas, publicar, simplificados. Isso é fundamental porque a simplificação ela não é baixar a qualidade, é você tornar as coisas mais claras, mais objetivas, de modo que seja compreensível pelas organizações do terceiro setor. Ponto 1. Ponto 2, a lei fala na ideia de um processo, de uma plataforma eletrônica para a prestação de contas. Veja só, quando você me pergunta sobre a tecnologia, eu lhe digo positivo, a tecnologia da sociedade civil. O grande desafio é que os poderes públicos, através dessas questões orçamentárias, administrativas, consigam sim fazer esses processos de uma maneira eletrônica e que cada vez facilitando. E veja só, a tecnologia não é só a lista de chamada que você pode fazer, hoje uma lista de chamada online, talvez, mas fotografias, documentos, o que eu quero é o seguinte, hoje a prestação de contas, ela não é apenas, nós não estamos aqui falando uma questão meramente contábil. Eu quero saber a verdade real. A lei fala isso, a verdade real. E a verdade real, ela pode ser documentada através de várias formas. Eu acho que é necessário ter, lógico, cuidado, responsabilidade, mas também criatividade para a gente documentar. Estão aí documentados. De que forma? Através de vídeos, de aulas, vídeos, de documentos, de fotografias, enfim, de depoimentos dos professores. Então, ora, nós sabemos como, né, na verdade, demonstrar que uma atividade está sendo realizada e que está sendo bem realizada como foi combinada. Então, me parece que a realidade e a tecnologia militam a favor. Nós temos que ter esse papel, esse empenho, essa responsabilidade de aplicá-lo. Eu queria passar um pouquinho. Oscar,
Eu queria que você atualizasse o nosso telespectador. A gente vai prosseguir se a sua conexão estiver boa, senão a gente vai passando, mas vamos tentando. O importante é o conteúdo e a sua disposição também. Explica para o nosso telespectador qual é a sua relação aí com as organizações da sociedade civil. Me parece que você acompanha algumas delas, né? Então, e quais as principais demandas, dificuldades que você vê nessa parceria poder público e a sociedade civil, por favor? Muito legal a pergunta, Jeremias. Até para pegar o gancho da que você fez a pergunta para o professor Regules, interessante pontuar que a própria lei falou da importância de utilizar um sistema, né? Então, está colocado na legislação a oportunidade de utilizar um sistema. Inclusive, o governo federal disponibilizou o sistema dele para utilização por todo o Brasil. Infelizmente, o sistema não ficou pronto no momento correto e a gente não teve capacitações contundentes para tirar essa questão tecnológica do papel. Mas a Lei 13.019 já pontuou isso. E tem um outro ponto também que é uma melhoria enorme para a gente, é que a lei vale no Brasil inteiro. Ela tem amplitude geral, uma abrangência nacional. Então, uma entidade que atua no município de São Paulo pode, sem problema nenhum, atuar no município de Vitória, no Espírito Santo, como eu estou hoje. Então, assim, isso é uma evolução de pensamento do legislador, pensando na melhoria da tecnologia e na segurança jurídica. A relação com as entidades é muito próxima, Jeremias. Faltam profissionais qualificados para trabalhar nas entidades, sejam assessores jurídicos, sejam pedagogos, sejam administradores sociais, contabilistas. Então, a nossa atividade acaba sendo jurídica, mas também ajudando na captação de recursos, ajudando na elaboração de projetos. Então, há uma necessidade de vincular a tecnologia junto dos profissionais extremamente qualificados para melhorar o atendimento ao usuário. Porque, como o professor Regules colocou, muito bem colocado, o importante é o resultado. O usuário da política pública tem que ser bem atendido, seja porque ele está sendo atendido diretamente pelo Estado, seja porque ele está sendo atendido por uma instituição que é parceira do Estado. Muito interessante isso que você trouxe, Oscar, porque assim a demanda de profissionais qualificados, pelo que eu entendi, nas próprias organizações sociais, né? Existem demandas aí de especialistas na área jurídica, contábil, para fazer essa interlocução. Então, eu acho que no momento de tanto desemprego, de tanta gente que está procurando oportunidades, eu acho que esse é um bom setor para as pessoas se especializarem e buscarem, porque é um setor que, principalmente agora, na época da pandemia, eu acho que só talvez em momentos de guerra a gente tem uma dependência do Estado, né, tão grande em relação a tudo. A gente depende hoje do Estado para saber se vai estudar, se vai sair, enfim, se vai trabalhar. Então, as organizações da sociedade civil estão muito próximas agora, principalmente no momento em que a fome no Brasil aumenta. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que essa engrenagem funcione, melhor. Professor Silvio Gabriel, o senhor também é da Escola Superior de Gestão de Contas Públicas do Tribunal do Município de São Paulo. Só um minutinho, Oscar, só para complementar. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, então. Recentemente, nós tivemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, estamos tendo o debate aí sobre as próximas legislações de calamidade pública, e os parlamentares, os deputados disseram assim, olha, nós ficamos impressionados como o Tribunal de Contas, no caso do Estado, não do município, que a presidente esteve lá e mostrou como eles estão capacitados de olhar em tempo online os gastos públicos, uma coisa, realmente eles ficaram impressionados. Eu creio que o Tribunal de Contas do município também não seja diferente. Como é que está essa questão em relação à organização da sociedade civil? Os tribunais de contas, são eles que são os responsáveis também por aferir essas contas, não? Sim, eu acho que os tribunais de contas, né, desde a Constituição de 88, eles adquiriram uma série de competências, né, e muito bem eles têm executado essas competências. Uma questão também que o professor Regules até ressalta também é a própria ideia da aprovação com ressalvas. Isso quer dizer, ele tem toda uma lógica também que ele auxilia para que a administração pública, porque ele também não é só um censurador da administração pública, digamos assim, ele também é um colaborador. Ele tem uma particularidade, censurador um sentido lato aqui. Ele também tem essa capacidade, uma colaboração com a administração pública por justamente essa eficiência. E progressivamente, ao longo da história, né, na formação, a evolução dos tribunais de contas, não é só mais aquele mero controle sobre a legalidade do gasto.
mas também economicidade, também eficiência, ou seja, e uma capacidade de armazenamento de dados e análise desses dados. Nós também, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, enfim, temos também uma tecnologia, uma capacidade de gestão. O tribunal não para 24 horas analisando esses dados, para que no outro dia, né, quando começa o expediente normal, enfim, os nossos auditores já estão com, enfim, uma série de planilhas, uma série de dados para poder, enfim, efetivar esse controle. Eu só queria fazer um breve comentário de uma coisa muito interessante que você trouxe aqui sobre essa questão da uniformização. Isso realmente acho que é um grande drama, uma grande discussão para a administração pública, mas, por outro lado, também a gente nunca pode perder em mente a questão da federação, né, e da autonomia, e não se deixar que um benefício como seria uma uniformização também não poder revestir de interesses escusos de uma imposição, talvez de um ente federativo sobre o outro, Então, é uma questão que também envolve essa complexidade. Mas, evidentemente, que uma uniformização, um diálogo entre os entes federativos numa lógica de cooperação, isso é extremamente bem-vindo. Mas que sempre nós esquecemos essa complexidade que é a Federação Brasileira, enfim, e as respectivas particularidades que temos, né, do município como a cidade de São Paulo, que a prova disso é que ele tem um Tribunal de Contas específico, já que o orçamento do próprio, enfim, do município de São Paulo é maior do que muitos dos entes da federação, e também municípios do interior de São Paulo, ou de outras capitais do Brasil também tem outras particularidades. Enfim, esses contrastes, né, a régua comum para todas essas disparidades da nossa federação, isso é algo extremamente complexo e difícil de se equacionar. E, por outro lado, também é um dever constitucional que existe justamente o quê? Superar as desigualdades regionais, ou seja, é um xadrez, enfim, que é muito, muito complexo a mexer nessas peças, mas que é algo extremamente necessário para que se cumprir os objetivos constitucionais e uma eficiência maior na prestação de serviços públicos, enfim. Mas é uma questão extremamente, enfim, complexa, né? Realmente, às vezes a gente pensa em, vamos uniformizar porque vai facilitar para todos, né? Mas tem a questão, os dois lados a se averiguar. Professor, como é que o senhor vê, professor e Oscar também, essa questão das organizações da sociedade civil, o senhor acha que elas, claro, partem da iniciativa da sociedade civil, mas existe algum tipo de controle, uma forma de averiguar se, sei lá, naquela região, vou pegar uma região aqui em São Paulo que é muito populosa, o Grajaú, e que é muito vulnerável socialmente. Elas nascem assim na área da educação, na área da saúde, na área social especificamente. Existe alguma forma de colaborar e dizer, olha, ali no Grajaú tem muita assistência social, mas está faltando alguma coisa na área da educação, está faltando equilibrar. Ou não, isso é uma iniciativa da sociedade civil e o poder público só acompanha? Eu gostaria de salientar, Jeremias, que eu acho que a sociedade civil, é óbvio que ela tem o papel de apontar as necessidades e levar os pleitos ao poder público. E as necessidades elas ocorrem no território. Só que, eu dizia agora há pouco, o poder público tem o chamado dever de planejamento. O que é isso? Ele tem o dever de cumprir as suas missões constitucionais, como foi bem salientado aqui pelo professor Silvio, e tem peças orçamentárias, né? Nós estamos falando aqui do controle dos tribunais de contas e peças orçamentárias. Por quê? Porque nós temos que equipar o poder público no sentido de implementar de uma maneira regrada, de uma maneira ordenada as políticas públicas. O que eu estou querendo dizer? É necessário que o poder público ele tenha um mapa do território e saiba das necessidades, saiba qual é a demanda, quais são as possibilidades. Uma boa gestão pública é aquela que vai olhar, por exemplo, para o Grajaú, como você bem salientou, e vai dizer qual é a demanda por áreas, por segmento, assistência social, educação, o que eu posso fazer, poder público, e quais são as organizações sociais do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, potenciais, ou que sejam no território, na cidade, que possam celebrar parcerias, que possam vir para o meu lado. Então, isso é importante. A gente tem que ter claro que esse é um dever do planejamento. Só apenas um pequeno detalhe. Quando a gente fala da assistência social, quem abrir a lei orgânica da assistência social vai verificar que uma das funções da assistência social ela tem uma função que ela é de vigilância
socioassistencial. Ela tem um caráter... A palavra vigilância pode parecer, não tem nada de policialesco, mas é uma ideia de você entender o território. Você tem que conhecer o território para poder incidir sobre ele. Tá? Então, esse é um papel do poder público, mas que, obviamente, a sociedade civil também colabora disso, através dos conselhos, através dos seus pleitos, quer dizer, nós estamos numa ação que é cooperativa. Agora, o poder público não pode se ausentar desse dever de planejamento, entendo eu, né? Oscar, eu queria saber mais o que você faz, porque eu sei que você acompanhou, parece que 2.000 organizações da sociedade civil, me corrija se o número é correto, mas na prática, qual é o seu trabalho, para a gente entender? Legal, Jeremias. Antes até de falar do trabalho especificamente, o que o professor Silvio falou é maravilhoso. Tribunais de contas hoje, sejam do Estado, ou no caso, o Tribunal de Contas do município, além de fazer o acompanhamento dos planos e tudo mais, ele tem um caráter pedagógico que é muito importante. Inclusive, agora, no início do mês, fiz um estudo mais aprofundado das últimas decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à prestação de contas. E o que se comprovou ali nesse estudo, que eu estou terminando o artigo, é a conduta pedagógica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entendendo que poderia existir algum tipo de erro, mas que não houve mácula, não existiu perda de recurso público. Pode ter existido um erro de procedimento, mas gerou resultado. Então, isso é muito interessante, como colocado pelo professor Silvio. Sobre o meu trabalho, Jeremias, na verdade, eu acompanhei não 2.000 entidades, tá? Foram capacitações para mais de 2.000 pessoas, entre gestores públicos e organizações da sociedade civil. E qual que é o trabalho, basicamente? É tirar o juridiquês do marco regulatório. A gente tem uma metodologia que foi muito bem colocada, até no exemplo do professor Regules, e a gente utiliza 10 ditados populares que eu aprendi com minha avó para ensinar a Lei 1309/2014. Então, a gente utiliza de um conhecimento popular para mostrar que a legislação não é tão complexa quanto parece. Então, quando o professor Regules colocou que o combinado não sai caro, esse professor Regules é o primeiro ditado que a gente combina lá. Por exemplo, o plano de trabalho que tem feito para ambos os parceiros, seja o poder público e a entidade, é um combinado não sai caro. A gente escreveu, botou no contrato um combinado. E quem descumpre esse combinado tem consequências. Então, basicamente, é esse o trabalho, Jeremias, de explicar para as entidades que muitas vezes não tiveram conhecimento jurídico de forma de complicar a legislação. Muito interessante, professor. Já vou passar a palavra também para o Silvio, mas porque, às vezes, uma entidade que está lá no Grajaú, vamos colocar a cidade de Tiradentes também, aqui eu não sei quem conhece bem São Paulo, são regiões muito populosas, e aí eu quero abrir uma OSC lá, né? E aí, eu, sei lá, vou distribuir cesta básica, ou vou dar um pequeno curso para um estudante ali, alguma capacitação. Às vezes eu não tenho esse conhecimento, né? Isso, para o lado da entidade, é muito importante o trabalho que o Oscar faz aí, Brasil afora. Para o lado do poder público, professor, poderia haver, não digo uma mudança na legislação, mas eu vi uma palestra do senhor falando, por exemplo, em aprovação de contas, reprovação de contas, ou aprovação com recomendações. O que seria isso? Na verdade, a lei 13.019, ela traz uma lógica que eu chamo de tríplice, um tríade, né, porque é baseada numa tríplice ideia, né, concepção, que é justamente isso que foi mencionado agora, quer dizer, as contas serão irregulares quando houver fraude, né, quando houver desvio, né, quando houver dano, né, ao erário. A aprovação das contas é quando houver execução, vamos dizer, sem problemas, mas como foi bem mencionado agora há pouco pelo Oscar, concordo plenamente, há certas situações que são vícios formais ou de menor gravidade que não geram dano e que, portanto, isso implicará na aprovação das contas, mas com recomendações. Vejam vocês que essa lógica a lei absorveu, e o que o legislador absorveu nas parcerias, é algo que os tribunais de contas fazem já há décadas, desde que eu conheço,
o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do município, de avaliar as contas dos prefeitos ou do governador e, na verdade, não fazer uma coisa que seja algo binário, porque quando você está colocado a um sim e um não, você comete injustiças, você pode cometer injustiças, mas quando você tem a chance de olhar as contas e dizer, apontar quais são os problemas e que são passíveis de correção e também detectar tudo aquilo de positivo e que existe numa parceria, e acho que em boa parte das parcerias, o tribunal está fazendo o seu papel, está julgando, está decidindo, está sentenciando no seu sentido de controle de contas, mas, sobretudo, ele está sendo, como foi dito aqui, pedagogicamente, ele está projetando para o futuro uma nova ação, uma renovação nessa conduta entre poder público e organizações parceiras. Isso é muito positivo, porque a gente sai dessa coisa binária e desse sentido exclusivamente ou predominantemente punitivista, e imaginar que, e a esse ponto eu queria chegar, sem querer me alongar muito, mas imaginar que nós só podemos sair adiante, nós só podemos avançar dentro de uma ideia em que poder público, organizações da sociedade civil, os órgãos de controle estejam gravitando, se encontrando numa mesma mesa, gravitando sobre os mesmos temas, refletindo junto e encontrando saídas comuns. Não é isoladamente. Tá? Muito bem. O Silvio é professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e você que está nos acompanhando neste momento, nós estamos tratando da questão do marco regulatório da organização da sociedade civil. Esse programa também fica nas redes sociais, então não sei que momento você vai ver isso, mas nós estamos aí em meados de abril de 2021, infelizmente completando aí mais de um ano de pandemia, e eu digo isso porque a gente sabe que as organizações da sociedade civil, neste momento, têm um papel muito relevante. Uma breve pesquisa que eu fiz aqui, são quase 800 mil entre OS e OSCs e OCIPs, não é, professor? Todas essas entidades no Brasil que trabalham e que precisam cada vez mais ter essa interlocução com o poder público mais favorável. Então, nesse sentido, Silvio, eu queria que você falasse o seguinte: existe, por parte do Tribunal de Contas, alguma relação com essa organização da sociedade civil, seja no sentido, não é papel de vocês capacitá-los, né? Mas como é que é isso? Porque eu me lembro que, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um momento em que se capacitou prefeitos, porque eles diante da lei de responsabilidade fiscal, alguns se tornavam inelegíveis por questões procedimentais, não era desvio. Então, se o prefeito precisa, que dirá uma organização da sociedade civil entender como é que todo esse processo funciona? Silvio, falei demais, a palavra é sua. Enfim, o Tribunal de Contas, né, no município de São Paulo, ele tem uma escola superior do Tribunal de Contas, né, do município de São Paulo, que tem inclusive várias parcerias junto com o LP aqui da LESP. O professor Regules também foi professor lá de um curso que nós fizemos, e nós podemos perceber que muitos, né, integrantes dessas organizações procuraram, né, uma escola, enfim, pública, uma escola, enfim, gratuita, lá qualquer um pode fazer inscrição, fazer seu curso, e muitos buscavam lá justamente para ter essa qualificação, para efetivar melhor a sua prestação de contas, enfim. E uma questão que é muito importante se dizer, ainda voltando a essa questão, a mesma régua para todas as realidades, né? Você disse uma coisa muito interessante sobre prefeitos com a mais absoluta boa-fé, prefeitos, enfim, mas por alguns erros procedimentais tem uma série de problemas, ou com tribunais de contas, ou com o Ministério Público, ou com enfim, a Justiça. Eu me lembro que a professora Daniela Libório, né, que ela é uma grande administrativista, uma grande, né, doutrinadora do direito urbanístico, ela dizia uma realidade que é muito complicada no Brasil, que é, por exemplo, a realidade do prefeito, né, ou, enfim, dessas cidades de pequeno ou médio porte, porque geralmente eles não têm uma equipe muito efetiva para qualificá-lo, para bem assessorá-lo, e justamente não cometer esses erros, que às vezes são procedimentais, erros, e são pessoas, né, de boa fé, pessoas, enfim, que materialmente, concretamente, nunca desviaram nenhum bem ou nenhum recurso público e tal. E esse prefeito também, ele recebe, enfim, recursos da União, do Estado,
ou seja, ele tem uma série de mecanismos de controle, devido a esses repasses, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, enfim, Tribunal de Contas da União, devido ao repasse, Tribunal de Contas do Estado, né, com exceção do município de São Paulo, no caso de São Paulo, e do município do Rio de Janeiro, que tem a sua particularidade, e onde há tribunais de contas dos municípios, enfim, são órgãos também estaduais, né, mas um órgão municipal é São Paulo, município de São Paulo, município do Rio de Janeiro. Enfim, então é uma realidade muito, muito complicada. Então, essa qualificação dos prefeitos, a qualificação dos servidores públicos é um ponto essencial para que justamente possamos construir uma transparência melhor, uma efetivação e se combater concretamente aonde deve ser combatida a corrupção. Não se perder uma energia, não se perder recursos do Estado no combate à corrupção, onde ela não deveria, enfim, ser combatida, porque não faz muito sentido se combater ali, enfim. Muito bem. Oscar, é interessante, o Silvio acabou de frisar da importância da capacitação, não só de quem trabalha numa organização da sociedade civil, mas também das pessoas dos entes públicos, né? Então, está aí um filão de trabalho aí para quem quiser se especializar nessa área, porque eu acredito que é uma área muito interessante e não sobrecarregar tanto o Oscar. Você está em Manaus, Oscar? Não, hoje eu estou em Vitória. Estou aqui na casa de meus pais. Em Vitória, ele viaja o Brasil inteiro aí, mas é porque é um apaixonado pelo tema, né? Ele trabalha bastante e porque é apaixonado. E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está caminhando para o final, fiquem à vontade para falar no que vocês acharem interessante, mas aproveitar a experiência do Oscar, que é em campo, de uma coisa que eu vi o professor Reboulis falando, Oscar, da questão de se trazer para as organizações da sociedade civil a questão de projetos inovadores. Eu falei anteriormente, como é que a gente sabe que se num bairro você precisa mais de instituições educacionais ou sociais, né? Você tem visto projetos inovadores de organizações da sociedade civil? Elas encontram algumas dificuldades para avançar? O que poderia melhorar nessa questão? Você que também trabalha com startups, né? Então, acho que você é um cara legal para falar isso para a gente. Legal, Jeremias. Isso é muito importante, o professor Reboulis colocou de um ponto muito interessante, que o poder público não pode se ausentar. As entidades são parceiras do poder público, então ele também tem que... E aí, fazendo uma conexão terceiro setor com as startups, né, a gente tem hoje o que é colocado como smart cities, né, as cidades inteligentes. Hoje existem soluções para o público entender melhor o território e assim construir parcerias que sejam interessantes. Inclusive, o próprio IPEA georreferenciou todas as organizações da sociedade civil no Brasil. Então, existem dados hoje disponíveis, gratuitos, inclusive para o poder público, para entender. Lá no seu exemplo do Grajaú, Tiradentes, quais são as instituições que estão aqui? Quais instituições, com o que essas instituições atuam? Ou seja, o IPEA, que é uma instituição pública, já fez esse georreferenciamento, né, nesses dados. Por quê? Porque quanto mais tempo passa, mais a importância da tecnologia e a gente ter uma administração pública orientada por meio de dados. Que é o termo em inglês do data-driven, né? Data driving, que vai depender como é que é o inglês de cada um. Meu inglês é soviético, muito ruim. Então, é muito importante. A gente tem instituições no Brasil, Jeremias, que desenvolvem metodologias específicas, por exemplo, na área de saúde. Tem instituições, por exemplo, que trabalham com ecoterapia. Eu atuo, inclusive, numa instituição na cidade de Aimorés, que faz um trabalho de ecoterapia que é de elevada complexidade, desenvolvida fora do Brasil, trazida para dentro e adaptada para o jeito brasileiro. Ou seja, as instituições conseguem, muitas vezes, produzir tecnologias sociais, inclusive a Fundação Banco do Brasil premia anualmente instituições que desenvolvem tecnologias sociais, Jeremias. Então, isso é algo que tem que ser objeto de estudos de quem está estudando e também de conhecimento do Estado. Professor, o Brasil está avançado nesse quesito. Logicamente, tem países como os Estados Unidos que incentivam muito essa participação da sociedade civil.
a gente ainda está engatinhando ou em que áreas que a gente pode dizer, não, essa área aqui, sei lá, educacional, social, a gente está bem avançado? Em que áreas que as OSCs poderiam avançar mais? Olha, Jeremias, eu entendo que se a gente comparar do ponto de vista do chamado financiamento, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma explosão de fundações, há todo um incentivo fiscal às doações, né? Portanto, grandes fortunas, grandes doadores acabam instituindo organizações que atuam na área social, né? Então, cada país tem seu modelo. Seria importante que houvesse, sim, um aprofundamento nesse incentivo, né, à iniciativa privada, não como substituição ao Estado, como foi bem nós frisamos aqui, mas para fortalecer o terceiro setor, para que a base de financiamento, para que a base de apoio material, ela seja do Estado, sim, mas que tenha outros canais dentro da iniciativa privada. Isso é muito importante. A iniciativa privada no Brasil, ela tem buscado, sim, seus nichos, muito na área da cultural, da educação. Nós temos aí fundações, aqui não preciso citar nomes, mas fundações grandes, importantes, que atuam na área educacional, da cultura e também da inclusão social, né? Eu entendo que este é um país continental, foi mencionado aqui, nós estamos passando por uma pandemia, que isso agrava não apenas a questão da saúde, mas também da chamada exclusão social em relação àqueles bens mínimos, né, para a sobrevivência. Então, eu entendo que as iniciativas da sociedade civil, das organizações, elas são mais do que necessárias, são bem-vindas, necessárias, mas é preciso que cada vez mais a gente compreenda que é necessário uma atuação que seja cada vez mais em rede e que possamos aí, se tenha uma sinergia maior para que essa atuação ela se dê de uma maneira mais efetiva, né? Não só por parte do Estado, mas também da iniciativa privada que tem colaborado, sim, e que deve, me parece que aqueles empresários que têm aí um compromisso social, um compromisso ético com o país, devem cada vez mais se engajar nesse trabalho. Pois é, professor Silvio, o senhor pode complementar, fique à vontade. E a minha próxima questão também é para o Oscar, em relação ao imposto de renda, que para fazer uma breve pesquisa sobre esse tema, eu vi muitas críticas, porque o professor está falando da importância do incentivo, é que para se doar para uma organização da sociedade civil, me parece que a pessoa tem que fazer isso em dezembro, né? A gente está gravando isso em abril de 2021, o prazo para a entrega do imposto de renda foi postergado, mas o que acontece? A pessoa tem que definir antes, e aí tem uma série de entraves que a pessoa vai, na hora de doar, seria sensacional se tivéssemos todos nós mais informações sobre isso, porque se eu estou num bairro e eu sei que a minha dificuldade aqui tem muita criança e eu preciso de uma entidade educacional, é legal que eu possa direcionar o meu imposto de renda para alguma coisa que eu vejo e que pode crescer na minha região, seja na área que for. Então, eu acho que nesse campo também, depois queria que o Oscar comentasse, há muito que se fazer também. Pois não, professor Silvio, o senhor iria complementar aí a questão. Eu acho que é uma questão sobre ainda a pandemia e essas... como bem salientou o professor Regules, nós somos um país continental, ou seja, já se sabia que a pandemia teria momentos distintos nas respectivas unidades da federação, com os respectivos insumos e base médico-hospitalar. E uma questão também dessa complexidade era, primeiro foi aquele questão respiradores, né? Foi aquele, depois também se esquecia do que não basta respiradores, mas uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, uma equipe de fisioterapeuta, ou seja, uma equipe de profissionais de saúde qualificada, que também foi um outro grande drama para isso. Ou seja, a questão social, que mais e mais vai se agravando conforme o tempo da pandemia vai continuando. Então, num país como o Brasil, com todas essas questões complexas, eu acho que se por um lado tem que se pensar o respeito nessas particularidades de cada uma das unidades da federação, de cada um, mas ao mesmo tempo também esse espírito dessa coordenação, né? É muito interessante o aspecto que eu me lembro nesse aspecto como Angela Merkel, né? Na Alemanha, ela sempre pronunciava seus pronunciamentos em comum acordo com as Länder, né? Ou seja, com os Estados federados.
Aí, no momento, ela fala até uma homenagem o município não é tão claro lá como um ente federativo como é do Brasil, enfim, não entra nessa discussão, mas ela faz uma homenagem. Aparentemente está tudo bem aqui, mas como disse o prefeito de Hamburgo, ainda pisamos num gelo fino. Ou seja, homenageando, né? Enfim, ou seja, todos esses administradores, todos esses gestores, para se buscar uma eficiência, uma coordenação nesse sentido. Mas a gente nunca pode esquecer das experiências em políticas públicas no Brasil verticalizadas e direcionadas e que nunca dialogou com as perspectivas, né, realidades da federação. Então, isso acho que talvez... E uma esperança de que a pandemia, né, como se diz, ela pode deixar sequelas quando nós somos infectados, né? Ou pode deixar antígenos, anticorpos, né? A esperança que ela deixa, que ela fortaleça, enfim, essas parcerias no sentido, né, positivo, que nós vamos sair disso e aperfeiçoar essa experiência. Talvez não tem que focar em legislação, mas até na experiência prática, na prática, uma coisa que uma lição também do professor Regules, que sempre nos orienta nisso daí. Quer dizer, não é tanto questão de alteração na legislação, muitas vezes essa questão da prática, né? E falando em prática, Oscar, eu já fiz a sua pergunta, mas já vou emendar outra aqui, depois você vai falando para a gente. Você que está na prática ali, depois fala para a gente o que essas organizações, quais são as principais demandas, né? Qual é o recado que você tem para deixar aqui para quem nos acompanha, que quer abrir uma organização da sociedade civil, agora em tempos de pandemia, quais são as principais demandas e que órgãos que ela pode procurar, né? Se pode ser a própria entidade que você representa, enfim. Ele está demorando, que ele está em Vitória, mas legal. A gente já vai se comunicar. Primeiro, Jeremias, é uma coisa muito importante. Pois então, Jeremias, qual que é a história? Primeiro, é uma questão que é muito importante, que a gente do ano passado. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos criou um placar de doações e chegou a um número estratosférico, né, mostrando que o brasileiro doa e a gente pode doar mais. E aí, pegando esse gancho, a gente tem a oportunidade de quem faz declaração de imposto de renda da pessoa física na modalidade completa. A Receita Federal já estabeleceu dentro do próprio programa de declaração o quantitativo que você pode fazer de renúncia fiscal, ou seja, não é uma renúncia. Ao invés de entregar o dinheiro para o governo, eu deixo dentro do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente ou deixo no Conselho do Idoso, seja pela comunidade, né, seja a comunidade do setor público e das entidades, para que eles deliberem que tipo de atuação vai ser feita. Então, assim, a gente está numa oportunidade maravilhosa. Hoje a gente recebeu nessa semana que a declaração de imposto da pessoa física foi prorrogada até o final de maio. Então, a gente pode fazer a renúncia fiscal de até 6% do que a gente ia pagar ou daquilo que a gente tem para ser restituído. Então, essa é uma ótima oportunidade para, como disse o professor Silvio, a gente se preocupar menos com a legislação e se preocupar muito mais com a prática. Ou seja, vai fazer a sua declaração de imposto de renda, faça pela modalidade completa, porque a modalidade completa te permite fazer a renúncia fiscal de até 6%. Isso não te faz cair na malha fina, isso não te faz pagar mais imposto, isso não impacta na quantidade que você vai receber de dedução. Então, assim, é o famoso ganha-ganha. O dinheiro fica na sua cidade, fica no seu território, gritando que você ajude as entidades sociais do seu município. E aí, até para poder dar esse andamento final, qual é a principal dor das entidades? Ter constância no recebimento de recursos, sejam eles recursos privados, sejam eles recursos públicos. Aí tem um vagalume de doações ou de parcerias com o poder público. Então, o importante é que essa luz fique acesa por mais tempo. Quanto mais essa luz fique acesa por mais tempo, mais pessoas conseguem receber os serviços prestados pelas entidades. Muito bem, o programa Alesp Cidadania está já caminhando para o final. Eu não posso deixar aqui de fazer a propaganda do Instituto do Legislativo Paulista. Se você colocar no YouTube lá, esse tema nosso aqui, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, você que é estudante, você que quer montar uma organização, você quer saber mais,
um seminário muito legal com a participação dos conferencistas. Ana Luísa Pinto, advogada, né, focada em direito público, Vitor Marques, secretário de Assuntos Jurídicos, o mestre em Direito do Estado, organizador do evento, Luiz Eduardo Patrone Regules, que está aqui com a gente, e também Silvio Gabriel Serrano Nunes, doutor em filosofia, organizador do encontro, está tudo lá, bota lá, que hoje aqui foi só para a gente tirar mais algumas dúvidas, mas lá você vai ter um acompanhamento técnico maravilhoso. Professor Regules, por favor, com as suas considerações finais. Não, agradeço muito, Jeremias, é um prazer estar aqui com vocês, Oscar Moreira também, Silvio Serrano, e, na verdade, dizer que o que o que se coloca hoje na pauta como algo, eu diria, necessário, urgente, medidas, né, medidas efetivas para o enfrentamento da situação que estamos vivendo, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista social, socioeconômico, de uma maneira eficiente, articulada, e que o Estado, né, o país como um todo, dentro da sua federação, como foi dito, assuma essas atribuições que são constitucionais. E no tocante ao terceiro setor, que nós tenhamos aí cada vez um espaço em que, de valorização do terceiro setor, das parcerias, das boas parcerias, e também de outras modalidades de financiamento, né? Isso é importante. O terceiro setor, ele não nasceu atrelado ao Estado, né? Ele tem, sim, em vários momentos, uma aproximação com o Estado, mas de parceria, até de isenções fiscais, mas também existem outros mecanismos aí de crowdfunding e de financiamento das organizações que tem que ser sempre analisado e sempre ser promovido. E na questão do mecanismo das relações com o poder público e com os agentes públicos e tudo mais, apostar muito na capacitação, apostar muito no entendimento do problema, mas no entendimento do outro, né? Só para fechar, eu acho que o grande pai da psicanálise, da psicologia analítica, Carl Jung, falava da empatia, né? A empatia não é apenas ser dócil com o outro, não significa isso, ser bondoso com o outro. É você saber qual é o seu papel, você ter uma compreensão de qual é a sua missão, e através dela, você exercer essa missão e você ir ao encontro do outro e compreender o que o outro faz e se aproximar nessa relação de empatia e estabelecer um diálogo, né? Quem tem empatia estabelece um diálogo. Então, é necessário que isso seja cada vez mais, nós possamos aprofundar esse diálogo, e eu acho que nós temos aqui, com certeza, nesta mesa e em vários outros setores, nós temos a possibilidade de levar isso adiante. Então, muito obrigado a vocês, e é um prazer ter compartilhado essa mesa com vocês. Prazer é todo nosso. Silvio, com as suas considerações finais, rapidamente, muito obrigado já pela participação. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a TV Alesp, agradecer você, Jeremias, agradecer ao professor, né, Regules, que é o mestre aí do assunto. Prazer grande conhecer o Oscar, enfim, aprendi muito aqui com esse diálogo hoje, né? Eu acho que as diretrizes são essas: buscar esse aperfeiçoamento, buscar essa compreensão, e tanto a TV Alesp, como a LP, como a Escola Superior do Tribunal de Contas do município de São Paulo, os tribunais de contas, têm colaborado nesse sentido de nós termos uma administração pública mais eficiente, termos essas parcerias também de uma forma mais eficiente, enfim, assim, salvaguardar o dinheiro público, e serviços, enfim, de qualidade para a população, ainda mais num momento tão sensível como é o da pandemia. Muito obrigado, enfim, aí a todos e a todas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Muito obrigado. Oscar, nosso tempo acabou, mas rapidamente, por favor. Muito bem, a gente está aí com a conexão e com o Oscar talvez não nos acompanhou, mas a todos que acompanharam até agora, a gente agradece bastante, superamos todas as questões técnicas, o importante é que nos esforçamos todos, de várias partes do Brasil, para levar esse conhecimento para você, e aqui o Parlamento Paulista é uma tribuna constante, permanente para esses debates, seja sempre muito bem-vindos. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigado.
esta é mais uma edição do Alesp Cidadania. Até a próxima edição.